E portanto, você já é convidado especial para participar aí, né, desse grande Prefest que será promovido pelo Rotary Club aqui da nossa cidade. E hoje você observa que eu estou num cenário diferente do Rede TV News, porque hoje nós vamos fazer aqui uma entrevista diferenciada, ou seja, um bate-papo aqui com esses profissionais, né, que estão aí na batalha, que estão aí empenhados na campanha do Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, que é um mês que referencia aí o combate à depressão e também ao suicídio, né? Primeiro eu vou começar com eles aqui se apresentando. Aqui está o Rafael. Rafael, você pode fazer a sua apresentação. Boa tarde, bom dia, boa tarde a todos. É uma alegria, uma satisfação. Muito obrigado por esse espaço. Eu sou a gente que agradece. Sou psicólogo aqui na cidade de Alta Floresta, atendendo e representando aqui uma parceria com a prefeitura no setor privado. Marcela é do CAPS. Sim, boa tarde. Eu sou do CAPS, psicóloga que estou atuando lá no CAPS. Juntamente temos um outro psicólogo também. E aqui está a doutora Sandra, né, doutora Sandra? Já é nossa sócia aqui no RTV News, ela que é secretária de saúde do município, dispensa até a apresentação, né? E ali nós temos... Liliane, sou assistente social, trabalho na assistência aqui de Alta Floresta. Estou servindo hoje no Centro de Convivência Pessoa Idosa. Olá, boa tarde. Eu sou Marinei Munhoz, secretária de Assistência Social aqui do município de Alta Floresta. É um prazer estar aqui hoje nesse encontro, nesse bate-papo. Muito bem, e hoje nós estaremos justamente falando sobre essa questão, que é uma questão muito preocupante, né? A gente sabe aí que motivos, né, para ser depressivo, as pessoas têm demais, porque o nosso Brasilzão hoje encara aí uma pandemia, um período pandêmico, encara aí uma questão de desemprego muito grande, isso acaba afetando as pessoas psicologicamente, né? Muitas pessoas que não têm um psicológico preparado, um psicológico forte, muitos entreveros aí da vida, muitos obstáculos que a vida nos impõe, acaba fazendo com que essas pessoas muitas vezes ficam tristes, aquela tristeza vai aumentando, passa para a depressão, essa depressão vai aumentando ainda mais, ao ponto da pessoa chegar e falar, não, para mim deu, acabou, né? E aí a pessoa muitas vezes acaba, inclusive, cometendo suicídio. Aliás, eu queria começar aqui com o Rafael, fazendo a ele uma pergunta retórica, né? Uma pergunta retórica, mas de grande importância. Rafael, o que é o suicídio? O suicídio é o ato de cometer o ferimento, é o atentado contra a própria vida de forma consciente e intencional, a fim de colocar fim à vida. O suicídio nada mais é que isso, tá? Quando a pessoa, no momento de desespero, ela não quer morrer, ela quer colocar fim no sofrimento dela, tá? O suicídio vem a ser essa questão intencional e consciente. Ou seja, para ela, a morte seria a solução de todos os problemas. Infelizmente, na prática, sim. Mas nós estamos justamente aqui para falarmos a respeito disso, né? Que não. O fim da vida não é a solução para os nossos problemas, muito pelo contrário. A vida ela é um presente e há muitas possibilidades. Nós sempre temos alguém com quem contar. Agora, nós estamos aí no mês de setembro, que é o mês amarelo, mês de combate aí à depressão e também ao suicídio. É importante falar de suicídio, né? Porque hoje é um problema, digamos assim, um problema já de saúde nacional aí, porque os registros são muito grandes, viu, gente, com relação a pessoas que cometem suicídio. Eu estava olhando hoje, me parece que de 100 pessoas, uma acaba morrendo por suicídio, é isso mesmo? Perfeito. Na verdade, hoje, em termos mundial, são mais de 1 milhão de pessoas por ano que cometem suicídio e só no Brasil mais de 25 mil pessoas. Tá? É praticamente uma pandemia de suicídio. Infelizmente. E como você falou, é uma questão social também. A pandemia, ela aumenta ainda mais a nossa vulnerabilidade na saúde mental. Por isso que é muito importante falar sobre o suicídio. É uma forma de prevenção. Algumas pessoas falam, né? Não vamos falar porque senão a gente vai incitar, a gente vai induzir. Não. Se a gente não fala sobre alimentação, a gente não sabe o que a gente está comendo. Se a gente não fala sobre, não aprende, não tem como ter conhecimento. O suicídio é a mesma coisa. Nós precisamos falar para nos atentarmos,
para saber como ajudar, para saber ao que recorrer, né? Para saber que temos possibilidades, saber aonde nós encontraremos a ajuda, ou então temos a percepção que precisa de uma ajuda profissional, de um acompanhamento. Marcelo, hoje como que o CAPS enfrenta essa situação toda? Qual que é a atuação, qual que é o papel do CAPS nessa problemática? Então, Wilson, o CAPS, ele faz esse acolhimento, né? Então, assim, são pessoas que elas vêm encaminhadas do CRAS, do SEM, do Hospital Regional, e até mesmo temos a demanda livre, que são pessoas que vêm por conta própria, que não veio por um encaminhamento. Nós fazemos todo o acolhimento, né, a essas pessoas, fazemos a escuta e levamos para estudo de caso, onde a gente se reúne com toda a equipe, né, que temos lá assistente social, temos os psicólogos, somos em 2, tem a técnica de enfermagem e a doutora, né, ela é psiquiatra. Então a gente leva esses casos para o estudo de caso, fazemos toda uma avaliação e procuramos estar inserindo essas pessoas no CAPS, no programa. Temos o atendimento individual e também o atendimento em grupo. Nessa avaliação, ela pode ser encaminhada também para consulta com a psiquiatra, onde ela vai iniciar um tratamento medicamentoso. E depois as psicoterapias. Nós temos aqui também assistente social, não é isso? Secretária Isso. de Assistência Social também, marcando presença aqui hoje nesse bate-papo interessante sobre a prevenção aí, a depressão e também ao suicídio. A assistência social tem recebido assim, muitos casos, inclusive de questão da depressão aqui em Alta Floresta? Verdade, Wilson. Hoje nós podemos dizer que dentro da rede da assistência social, não só o Centro de Convivência ao Idoso, mas também o CRAS, né, o CREAS, nós estamos trabalhando bastante essa demanda. Né? É interessante que nós temos uma visão de parcerias exatamente por conta dos números que nós contabilizamos hoje, né? Também dentro do nosso município. Então, a nossa forma de atendimento, ela não difere muito do atendimento que a colega colocou ali lá no CAPS. Logicamente que determinamos os parâmetros diferentes, né? Não somos saúde, somos assistência e vamos prestar o atendimento dentro desse feeling, o socioassistencial da pessoa. Como é que funciona esse atendimento relacionado ao usuário que usa a política pública dentro do nosso município? Nós podemos dizer que trabalhamos em CRAS, né? Dentro do CRAS, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, onde temos um tete-a-tete com o usuário. Nesse serviço, uma roda de conversa, né, onde tem os profissionais trabalhando, o assistente social, o psicólogo e também as educadoras sociais, isso vai acontecendo uma conversa, uma intimidade e vai aparecendo. Nesse momento dessa conversa, que é muito bacana entre o usuário e os técnicos, nós podemos determinar certos fatores e trabalhar pontualmente nele. Nesse momento também acontece a necessidade dos encaminhamentos. Na parte do CRAS, nós trabalhamos com criança, adolescente e os adultos, né? No Centro de Convivência Pessoa Idosa, nós trabalhamos diretamente com o idoso. E aí vem toda aquela história, né, da vida dele, dos filhos, dos netos. Hoje nós temos uma demanda muito grande de idosos, podemos dizer que desamparados pela família, né, pelos filhos. E nesse momento entra uma depressão, né? A solidão é muito grande, né? A solidão é muito grande. E a pessoa se torna depressiva. Isso. E também podemos falar que a pandemia veio contribuir muito para esse fator, né? Então, esse momento também nós fizemos um fortalecimento de vínculos com a família. Temos muitos idosos que nem são deste município, que vieram, podemos dizer que às vezes fugindo da realidade que ele não suportava mais no seu domínio, né? E aí nós fizemos esse vínculo familiar e podemos devolvê-los. E nós trabalhamos com um tripé muito importante que eu quero frisar aqui, que é assistência social, saúde e educação.
desde lá do prézinho, né, a criança, com um comportamento Deixa eu ver se eu diferente. entendi esse tripé. Saúde, Saúde, educação e assistência. e assistência. Porque assim, pensa que é longe um do outro, né? Uma secretaria longe da outra, mas não é. O mesmo usuário que nós atendemos dentro da assistência, lá na saúde, né, a equipe da secretária Sandra atende ele em saúde. O mesmo usuário lá dentro do Centro de Convivência Pessoa Idosa é o usuário que a colega atende lá no CAPS. Então, nós precisamos ter essa amarração muito forte, né, entre saúde, educação e assistência, para a gente saber que o meu usuário lá dentro da assistência social, ele também é o usuário da saúde. Nessa conversa, nós conseguimos saber se nós estamos acertando ou errando o acompanhamento. Porque no momento que eu termino o meu atendimento, ele entra no atendimento da saúde, né? E se for uma criança ou adolescente, ele está lá na educação, né? E os professores podem dizer, não, evoluiu porque teve um atendimento bacana da saúde e também da assistência. Agora, a pergunta, acho que ela seria Secretaria de Ação Social, não é isso? Marinei. A depressão, ela tem uma faixa etária, assim, ou a depressão ataca qualquer um? Olha, o que se percebe hoje, Wilson, é que não tem idade para a depressão ser desencadeada no ser humano. Ou seja, tá? uma criança a gente pode percebe, tornar depressiva? Sim, pode ser uma criança a partir de... Como um idoso, né? Como um idoso também, né? A depressão é desencadeada por vários fatores hoje, né? A gente sabe que hoje acontece na infância também, né? Hoje a criança, a maioria dos pais hoje tem compromisso fora de casa com o trabalho, né? Tem aquela correria, muitas vezes a criança fica sendo assistida por uma babá, uma empregada que não pode dar aquela atenção para a criança, né? Na escola também, às vezes ela se isola bastante. E o carinho e o amor de pai e mãe. Eu falo que a pode. depressão é desencadeada principalmente pela falta de atenção, carinho e amor. Hoje, uma das coisas que contribuem bastante para desencadear um processo de depressão seria isso. Eu não sei se aqui é constatado isso, mas eu trabalhei no município onde havia um grande número, foi inclusive feita uma pesquisa nas escolas e de 10 alunos entrevistados, 9 já conheciam, então já tinham praticado esse ato, aquele ato de se cortar, né, porque segundo eles a dor do corte ali, né, é maior do que a dor do sofrimento que eles passam dentro de casa. Aqui tem esse tipo de problema também? Acontece. Inclusive eu tive uma pessoa próxima a mim que trabalha na minha empresa, a mãe de uma criança de 14 anos, que ela chegou em mim e falou: Marinei, está acontecendo uma coisa muito triste na minha casa, eu não sei como agir. A filha dela começou a usar blusa de manga, sempre, né, moletom, e ela percebeu que ela estava estranha. E um dia ela foi, conversou com a menina e tirou a roupa e viu que ela estava toda cortada. Então, assim, a mãe nesse momento não sabe como agir. É difícil você ver acontecer isso dentro da sua casa. Então, assim, perguntou para mim: Marinei, o que eu faço? Eu falei: vai no CAPS, conversa com as psicólogas. Eu acredito que na escola também deve ter um psicólogo. Ela vai poder te ajudar de alguma forma a você lidar com essa situação. Porque a gente não pode fechar os olhos para isso. Não é chamando atenção, não é repreendendo a criança nessa situação, a gente tem que procurar ajuda. Nesse momento, ajuda psicológica, dar carinho, atenção, ficar mais próximo dessa criança, né? Então, assim, a gente vê que os problemas hoje, no dia a dia corrido nosso, tanto eu como você também, deve ter um dia bem preenchido, a gente esquece um pouco de olhar para a nossa família. E é muito importante a gente dedicar esse tempo. Às vezes a gente fala assim: nossa, meu dia foi curto, tem muita coisa para fazer. E aí as pessoas, principalmente a família, sente em primeiro lugar. Então é um problema que a gente enfrenta e a gente está aprendendo ainda como lidar com essa situação, né, Wilson? Rafael, como que a gente identifica uma pessoa quando ela está depressiva? Como se identifica uma pessoa depressiva, uma pessoa que tem, inclusive, tendência ao suicídio? Muito boa pergunta. Deixa eu frisar uma coisa muito importante que nós estamos aqui nesse momento. O suicídio, ele é um problema de ordem biopsicossocial. Como assim, Rafael? Biológico. Pode ser um adolescente que está passando por mudanças
corporais. Ele está quando chega na doença mental, é uma falta de química no cérebro, neurológica. Por isso que precisa passar por uma avaliação psiquiátrica, por exemplo, biológica, psicológica, o comportamento, o sentimento, ele está fora de controle do controle das emoções. Ele não tem a quem contar, justamente por causa disso. Está tão confuso, já tentou uma vez e enfrentou, isso é frescura, isso é pecado, né? Você está maluco, né? E social. Pessoas, na questão do idoso, ele já está numa idade avançada, ele está num processo demencial, a questão fisiológica dele, o físico dele já não é mais o mesmo, ele já não tem mais o ritmo, ele se sente improdutivo, né? A questão também social no sentido do desemprego, a questão da aposentadoria, passar uma vida toda pensando na aposentadoria, quando se aposenta, não viaja como se programou, deixa de produzir. Nós somos seres produtivos, nós queremos continuar estudando, nós queremos continuar ganhando dinheiro. Imagina um idoso que já não consegue fazer mais isso. Então, indo para a sua pergunta, comportamento embotado, agressividade, automutilação, medicação, muita medicação, começa a virar hipocondríaco. Estou ansioso, um ansiolítico, não estou conseguindo dormir, toma um remédio para o sono. São todos fatores que contribuem para o aparecimento de uma doença mental. Existem hoje 2 fatores muito importantes de risco para a ideação suicida. Uma é a pessoa que já cometeu o suicídio. Se você entrar lá no site do setembroamarelo.com, você vai ver isso lá. Uma é a pessoa que já cometeu o suicídio, provavelmente questões familiares, né, questão de saúde mental. E a outra questão é a doença mental. Transtorno de humor, depressão, transtorno de personalidade, transtorno de bipolaridade, esquizofrenia. E esquizofrenia tem mais uma doença que me fugiu a memória agora. Mas a gente não pode segregar para a questão que já cometeu já teve a tentativa de suicídio, não posso segregar para a questão da saúde mental. Existem a questão da vulnerabilidade social. A pessoa está ali no momento, ela comete uma impulsividade. Não pensou 2 vezes e fez. Tá? São vários fatores. Aquela pessoa que a gente fala assim, que não agiu com a razão, agiu com a emoção. Isso. Vai no impulso. Outra coisa muito importante, o suicídio também, ele é pré-determinado. Quando, nos históricos de suicídio que já aconteceu, existe a necrópsia psicológica. O que é a necrópsia psicológica? Quando o indivíduo morre por um acidente, tem a necrópsia natural que vai lá e faz todo o legista, né, o médico legista. Para a necrópsia psicológica, tem um estudo. Vai nas redes sociais, vai nos amigos perguntar para ir identificando o comportamento dele. Ele começou a se isolar, ele falava muito que a vida não tem mais sentido, que a saída agora seria a morte. O Facebook dele estava cheio de posts relacionados à morte, eram posts sombrios, era um humor negro. Tem todo um fator ali que vai levando. E é justamente que estamos aqui por causa disso. Nós precisamos de falar sobre, para ligar a anteninha ali e saber, tem que estar junto, tem que acompanhar, vamos procurar ajuda. Vem aqui comigo. Porque às vezes, na fala de tentar ajudar, vira um gatilho. Muitas pessoas que cometeram o suicídio, elas já buscaram ajuda. Só que teve a questão do preconceito, elas começaram a desistir. Entende? Então é muito importante falar sobre isso, porque nós nos atentamos aos riscos, né, aos fatores de riscos. Marcelo, quando a pessoa detecta, então, como o Rafael já falou aqui, já deu todas as dicas, né, dos fatores de riscos que podem levar uma pessoa à depressão e posteriormente ao suicídio. Então, quando a pessoa detectar aí esses indícios, o que a pessoa deve fazer é não menosprezar a pessoa depressiva, não é isso? Exatamente. Não falar que é frescura, que é falta de Deus na vida. Tem que dar incentivo e ajudar, inclusive até ela procurar um profissional especializado na área para poder ajudá-la. Com certeza, porque o suicídio, ele é sério, né? É uma causa que está acontecendo no mundo todo. Então, assim, é uma realidade que a gente enfrenta
E nós, né, da saúde, do CAPS, estamos ali com trabalho para prevenção. Então, assim, pais, né, amigos, professores, familiares, se atentem a essas pessoas que estão em sofrimento. Às vezes a pessoa nem demonstra, mas o fato dela se calar, né, o fato dela se excluir no seu quarto, na sua casa, deixar as amizades de lado, o rendimento escolar ou rendimento no trabalho, tudo isso são fatores. Então, assim, os familiares têm que estar atentos. E se percebeu alguma mudança, vê a sua criança, o seu adolescente se mutilando, procurar ajuda, né? Nós temos vários centros, pode procurar o CAPS, que lá será acolhido, e a gente vai estar fazendo todo o procedimento e inserir para um tratamento. Secretário, existe algum projeto da Secretaria de Saúde com relação a esse problema, ou seja, de combater a depressão, combater o suicídio no município? Existe sim, dentro do próprio CAPS existe essa parceria firmada muito legal com o pessoal da assistência social, com a educação. Nós estamos desenvolvendo um projeto próprio, né, para atender as crianças, para poder colocar os pais em alerta. Então, assim, são projetos que estão sendo ainda, como diríamos, gestados, mas que devem entrar logo na malha de assistência da saúde em si, porque quando a gente fala em unir secretarias, é preciso ver disponibilidade dos outros profissionais e de criar realmente um projeto que tem como dar andamento, não só a minha gestão com a da Marinei, com a da Neia, que é a secretária de Educação, ok, nós estamos interligadas e dispostas a levar o projeto adiante. Mas eu tenho que criar uma forma disso transcender gestões. Ele não pode só parar na nossa gestão, porque nós somos passageiros. Hoje eu estou, mas amanhã pode ser que eu não esteja secretária de saúde. Então é importante essa interação. É primeiro importante haver essa conversa que antes não havia. Então, graças a Deus, a Marinei abriu a porta e a gente está fazendo um trabalho legal. E depois criar realmente algo que seja para ficar. E é isso que nós estamos empenhados em fazer. Agora é importante também, né, os pais que estão aí em casa assistindo, não deixar só por conta do município, só por conta das secretarias também. O pessoal em casa, o pai, a mãe, tem que observar a criança, né? Até os adultos mesmo, um adulto observar o outro aí, porque tem pais que vê os filhos, né, em determinada situação, mas faz de conta que não vê ou muitas vezes não quer acreditar que o filho esteja, né, com sérios problemas, não é isso? Também existe uma outra barreira, que é a barreira religiosa. Entenda, ninguém aqui é contra a religião. Todos temos as nossas fés, todos acreditamos em Deus. O que a gente fala da barreira religiosa é que muitas vezes as pessoas buscam a igreja, mas não buscam o psicólogo, o tratamento psiquiátrico a tempo. Então, é importante fazer todo esse movimento junto. Não só buscar o meio religioso. É importante buscar o meio religioso, mas é importante buscar o psicólogo. Se houver necessidade, é importante buscar o psiquiatra. É importante atender essa pessoa como um todo. Porque a falha, ela aconteceu num ponto, mas ela atingiu o todo. E nós não temos como consertar essa falha olhando só para um lado. Não interessa. Se a gente olhar só para o lado psicológico, nós poderemos estar falhando. Se eu olhar só para o lado social, eu vou estar falhando. E se eu olhar só para o lado religioso, idem. Então, eu preciso fortalecer essa união. Porque tem aquela questão, né? Como a secretária disse, às vezes a pessoa busca resolver com Deus o problema dela, só que Deus já deixou a solução aqui na Terra, que são os profissionais, né? Já deu inteligência para o psicólogo, já deu inteligência para o médico, já deu inteligência para o professor, enfim, né? Já colocou a inteligência das pessoas aqui que se formaram justamente para ajudar as pessoas que estão com problema. Tipo você que está em casa, de repente,
passando por sérios problemas. Então, muitas vezes, né, a cura, né, é lógico, Deus ajuda, Deus cura também, dependendo da fé da pessoa. Mas para isso ele já deixou mecanismos aqui na Terra, já deixou pessoas preparadas para te ajudar, né? Então não fique nessa de que o teu problema vai ser resolvido através das coisas que vêm do céu. Pode ser, mas tem que buscar ajuda aqui na Terra, né? Porque Deus já deixou essa ajuda aqui. Eu vou até contar aqui rápido uma historinha aqui, só para você entender como é que funciona, né? Deu um dilúvio numa cidade lá, dilúvio não, choveu muito numa cidade lá, a pessoa tinha muita fé em Deus, viu, Rafael? Tinha muita fé em Deus. Aí a prefeitura mandou um caminhão para tirar a mudança dele, porque a casa dele estava se alagando. Ele falou, não, daqui ninguém tira nada, Deus não vai deixar meus móveis perecer. Aí a água foi subindo, tomou conta dos móveis todos, veio um barco para salvar ele e a família. Ele falou, não, eu e minha família vou ficar aqui. Se minha família quiser ir, mas eu vou ficar aqui porque eu confio muito em Deus, Deus não vai deixar eu perecer. A água veio, subiu, ele teve que ir para o telhado. Lá no telhado, mandaram o helicóptero dos bombeiros para ir sair lá, né, para salvar ele. Não, eu não vou não, pode ficar tranquilo, Deus não vai deixar eu perecer. Conclusão, a água subiu, ele rodou, morreu afogado, chegou lá no céu, foi conversar com Deus, falou, Deus, confiei tanto no Senhor, tá, o Senhor me decepcionou desse jeito lá na terra. Deus olhou para ele e falou, mas também o que você queria? Eu mandei um caminhão para tirar a sua mudança, mandei um barco para salvar você e sua família, mandei até um helicóptero lá para te içar. Você queria que eu descesse lá e te puxasse pela mão? Né? Então tem que ter Wilson, essa sabedoria importante. A pessoa tem que ter, né? Muito importante essa sua fala justamente por causa disso. Eu converso com os meus pacientes também cristãos sobre isso. Deus vai fazer a parte dele, mas primeiro você tem que fazer a sua. Exatamente. Tem que buscar ajuda, né? Tem que se cuidar, tem que se alimentar bem, fazer atividade física, continuar os sonhos, correndo atrás dos sonhos, né? Isso é muito importante. Preciso falar uma coisa aqui em nome da nossa classe de psicólogos. Infelizmente a gente vê hoje o tabu que psicólogo é para louco. Hoje eu fiz uma palestra hoje para adolescentes lá no JVC e eu falei, psicólogo é para louco mesmo, louco pela vida. Se você parar para observar hoje pessoas que fazem terapia, são pessoas que têm uma percepção da vida além da do normal. É tanta coisa, tanta dificuldade, que ela se sente perdida ali no meio. E é por isso que ela busca ajuda. Então, se você tem um receio, se dê a oportunidade de fazer terapia, de ter um profissional para você colocar os seus anseios, as suas dificuldades, os seus sonhos, as suas debilidades, aquilo que você quer melhorar, os seus traumas, o que já passou e você não consegue resolver. Quem dera se todos nós conseguíssemos, tivéssemos condições financeiras nas escolas, um psicólogo para ajudar na questão do desenvolvimento mental, né, das nossas crianças, dos adolescentes. Então, você que tem um receio, saiba que é uma oportunidade inestimável você fazer terapia. É muito importante, né, gente? Então, você que está em casa assistindo, o que a gente está falando aqui, né, você tem que absorver tudo, porque isso vai te ajudar muito, vai facilitar da sua vida. Inclusive, o Rafael já falou aqui, mas eu quero reforçar com ela aqui sobre os fatores, né, os fatores aí de proteção para prevenir as pessoas com relação à depressão e ao suicídio também, né? Então, Wilson, a forma mais tranquila e importante e fácil de se prevenir isso é observar os primeiros sinais, né? Tanto na criança, no adolescente, quanto no idoso. A partir desse momento, com a família tendo o contato familiar, começou a perceber uma mudança de comportamento, não podemos ficar inertes a isso, né? Temos que saber que em cada bairro nós temos um PSF, né? E nós temos 2 CRAS, um em cada abrangência do município, e nós temos também um CREAS. Fora os outros departamentos de educação, tem a igreja, né, de cada bairro também. Vá buscar ajuda, né? Como a Marinei colocou, ela já prestou a ajuda dela orientando, porque quando acontece na tua vida, dentro da tua família, é tão intensa a dor que você fica sem ação. Você precisa de uma pessoa de fora, um profissional, para poder te dizer, olha, o mapa você vai por aqui e você encontra ajuda.
Então, os mecanismos que nós estamos usando hoje é isso, é a prevenção, né? Nós temos um trabalho muito bonito também que acontece nas rodas de conversa, nos bairros nós temos o IDESP também trabalhando, um trabalho muito legal. Nos PSFs nós temos os enfermeiros que fazem um trabalho tão importante também, enquanto a população está ali na recepção para receber o primeiro atendimento, né, com o médico. Eles estão ali orientando, ouvindo, né? Dentro do CRAS também nós temos o serviço de convivência, que eu já mencionei aqui, e no Centro de Convivência Pessoa Idosa também. Então, esses são mecanismos que nós usamos, nós, né, que estamos trabalhando com as pessoas diretamente. Então, nós já temos aquele sinalzinho que acende, nos dando esse plim, vamos prestar mais atenção. Mas toda pessoa que está em casa, né, que conhece, que tem um amigo, que tem um familiar que trocou o comportamento, você tem essa oportunidade de trazer ajuda para esse seu amigo, esse familiar, antes que se transforme, como o Rafael colocou, em um problema de saúde mesmo, saúde mental, né? Você tem a oportunidade de ajudar essa pessoa que você conhece, que tem carinho, que tem apreço, para que ele não chegue no momento de automutilação, que é onde você vai perceber que o grito de socorro já está bem alto, né? Ou então que chegue a determinados fatos que atente contra a própria vida. Muito bem, tá aí, nós estamos nesse bate-papo aqui. Hoje nós vivemos aí o Setembro Amarelo, que é o mês, né, de combate aí e prevenção à depressão e também ao suicídio. Marcela, estão me passando a informação que vocês têm um outro compromisso, né, daqui a pouco. Então a gente queria ouvir aí a complementação de cada um. Você pode começar complementando aí a parte final da sua fala? Então, Wilson, como eu quero dizer assim, que os pais, as famílias fiquem atentos, né? Leve a sério, não leve, porque existe um tabu em cima desse assunto, que é o suicídio. Então, assim, é uma realidade, acontece, infelizmente, não deveria acontecer, né? Mas acontece. Então, se seu filho, seu parente, esposa, marido, perceber essa mudança, né, de comportamento, ou mesmo essa pessoa chegar a vir fazer uma tentativa, é sério, né? Procure ajudar, não critique, porque às vezes criticar só vai piorar a situação. A pessoa ela não está querendo ser criticada, a pessoa ela não está chamando atenção, ela está pedindo ajuda. Então nós temos, né, um órgão aí, não se cale, peça ajuda. Rafael, sua complementação final. Você que de alguma maneira já pensou em atentar contra a sua vida, sempre existe uma saída, sempre existe uma solução. Sempre existe alguém que possa te ouvir, te acolher, buscar ajuda junto de você também. E o mais importante de tudo, a vida, ela é um presente que você todos os dias quando acorda, de oportunidade, de possibilidade. Não sofra sozinho, não sofra sozinho. Nós temos vários serviços na cidade, você tem amigos, familiares, pastores, padres, professores, né, de academia, você tem uma rede de apoio muito grande, onde você pode buscar, desabafar, buscar conhecimento, mas sozinho não é a melhor alternativa. Nós somos seres relacionáveis e é uma alegria poder ouvir de alguém pedindo ajuda, ou então saber que nós temos ajuda. Aproveite a cada segundo e busque ajuda, não sofra sozinho. Secretária doutora Sandra. Olha, suicídio é uma questão de saúde pública. Então, nós, como saúde pública, como rede pública, estamos prontos e aptos para ajudar. E o mais importante é que você que já pensou em suicídio ou que está pensando nesse momento, saiba, você é muito importante para alguém. Sua vida é importante para a sociedade e para alguém que está do seu lado. Então,
Nunca se esqueça disso, você é importante, busque ajuda. Assistência social, pode complementar? Agradecendo essa oportunidade, né? Mais uma vez eu quero fazer um chamado para quem está nos assistindo, frisando a fala de todos os colegas aqui e dizer que você que está aí não está sozinho. Você pode estar sozinho agora, nesse momento, mas nós estamos aqui esperando você. E estaremos junto com você nesse momento, que está difícil de atravessar, mas nós vamos estar juntos. Busque ajuda, procure CRAS, CREAS, procure a Secretaria de Assistência, procure a Saúde, procure o PSF, mas busque ajuda. E você vai ver que vai passar. Marinês. Eu estava lendo sobre o assunto e fiquei assustada. A cada dia são 32 pessoas tirando a própria vida. A cada 45 minutos uma pessoa se suicida. É muito preocupante. E eu falo para você que está aí do outro lado, se está sentindo alguma dor, se está precisando de atenção, às vezes você fica constrangido de chegar numa clínica, num hospital e procurar ajuda. Procura assistência social, a gente tem uma equipe que vai te encaminhar para esse tratamento, nós podemos ajudá-lo, mas não desista. A coisa mais preciosa que Deus te deu foi a vida, então lute por ela. Vamos preservar sempre a vida. Há saída para tudo. Obrigada. Quero agradecer a presença de cada um de vocês que se propuseram a participar hoje do Rede TV News, né, trazendo essas informações. A gente aprendeu muito com vocês hoje. Tenho certeza que você de casa também absorveu todas essas informações, que vai te ajudar muito, principalmente você que tem problema, né? Tem familiar aí com depressão, né? Tem familiar já com histórico de suicídio na família, ou tentativa de suicídio, né? Eu tenho certeza que essas palavras que nós ouvimos aqui hoje, esses conselhos, vai te ajudar muito. E é como o pessoal disse, né? Se você tiver algum problema em casa, né? Se você tiver algum problema, é familiar com problema de depressão, é filho se automutilando, enfim, qualquer tipo de problema, inclusive questão das drogas também, do álcool, procure ajuda. Está aqui todo esse pessoal disponível aqui à sua disposição para te ajudar, né? Para te orientar, para te encaminhar para os órgãos competentes, onde você vai encontrar toda a ajuda possível. O que não dá é para você ficar aí em casa sofrendo sozinho, né? O que não pode é você ficar aí em casa sofrendo sozinho. Então, dê o seu grito também de socorro aí, porque esse pessoal aqui vai ouvir e vai te ajudar, tá bom?